Olá pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo diferente, ele tem o objetivo de nortear as reuniões do conselho, as reuniões gerenciais, usando o painel gerencial do Navega. Eu já aqui já preparei algumas contas, que isso é o mínimo que a gente tem que saber para fazer uma análise de carteira. Depois eu ensino como montar esse grupo de contas que está aqui do nosso lado esquerdo. É muito simples. Mas se a gente for pensar numa análise da carteira de crédito, o que é o mínimo que a gente tem que analisar? Essa aqui eu separei como uma análise mensal, depois a gente vai fazer uma análise semestral. Numa análise mensal, eu peguei apenas 3 meses aqui para a gente acompanhar uma tendência. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, operações de crédito. Vamos lá, como é que estão as operações de crédito dessa base teste minha, dessa base modelo? Eu tenho aqui que nos últimos 3 meses a carteira de crédito aumentou, esse é o gráfico de barra, mas eu posso mudar para linha. Aqui eu posso exibir valores e exibir linhas de orientação, isso aqui vai ficando mais didático. Então, minha carteira de crédito saiu de 142 milhões para 149. Maravilha, né? Eu estou aumentando minha carteira. Olha aqui, ó. De maio até julho, eu tive um crescimento de quase 5%. Na média, eu estou crescendo 2,5% ao mês. Isso é bom? Muito bom, muito bom. Isso é uma análise mais geral. Vamos ver agora uma análise qualitativa? Vamos olhar aqui, ó, operações de crédito liberadas, nesse mesmo período, tá? Nesse mesmo período, eu tive aqui operações de crédito. Eu tive 22 mil liberado, 23 mil, 20 mil. Olha só, operações de crédito liberadas. Então, como é que está aqui minha realidade? A minha carteira de crédito está crescendo. No período de 3 meses, eu tive uma queda na média das liberações mensais, ou melhor, desculpa, a variação do trimestre, eu tive uma queda de quase 6%. Então, no mês de maio, eu tive quase 13% de liberação. No mês de abril, no mês de junho, eu tive 5%, 4%. No mês de julho, eu tive uma queda brusca de quase 10% nas minhas liberações. Então, eu tenho uma tendência de queda, de perda de velocidade de liberação. Então, numa primeira análise, quando eu vejo operações de crédito sempre crescendo, eu tenho uma análise qualitativa, que são operações de crédito liberada, que eu vejo uma perda de velocidade nas liberações. Olha só, está caindo as minhas liberações mensais. Isso, a tendência é que eu pare de crescer minha carteira. Essa é a primeira análise qualitativa que a gente consegue fazer. Olha só, a gente já identificou uma informação qualitativa. A minha carteira de crédito, apesar de estar crescendo 2% ao mês, eu estou percebendo que ela está perdendo fôlego. Então, qual o PA? Qual o PA que eu estou perdendo fôlego nas operações de crédito? Eu posso vir aqui, ó, exibir evolução analítica, marcar os meus 4 PAs nos últimos 3 meses, exibir linha, exibir grade, e eu percebo o seguinte, o PA1, o PA0, ele mantém aqui, ó, ele mantém o seu ritmo de liberação nos últimos 3 meses. O PA2, ele tinha o mesmo ritmo de liberação do PA1, caiu no mês de junho e caiu ainda mais no mês de julho. Então, eu posso afirmar que o PA2 tem uma tendência de queda e está puxando a média da cooperativa para baixo. Mesma coisa o PA3. O PA3, apesar de ter uma pequena melhora na liberação de maio para junho, de junho para julho caiu. E o PA4 contribuiu, fez o efeito contrário. Ele veio do zero e começou a contribuir com a liberação. Então, se o PA3 não tivesse começado a participar das liberações de crédito, o cenário ia ser pior ainda. Então, onde que eu tenho que atuar? Por que eu estou tendo uma queda nas novas operações? Então, meu foco é PA2 e PA3. Então, aqui a gente tem uma análise ainda mais aprofundada de uma tendência futura, de uma tendência que não é uma tendência futura, de um problema futuro indicado por uma tendência. Muito interessante essa avaliação aqui para a gente. Bom, uma outra análise clássica que a gente tem que fazer é a evolução da carteira, mas também a evolução do provisionamento.
Então, eu estou emprestando mais e com qual qualidade que eu estou emprestando esse dinheiro? Então, eu tenho aqui, a gente já viu o crescimento da carteira nos últimos 3 meses, foi uma média de quase 5%, 4,95% a média no período, ou melhor, o crescimento no período, não é a média. A média aqui vai dar 2,5%, mais ou menos. Mas e o provisionamento? Eu marco aqui a provisão, eu vejo o meu provisionamento caindo. Olha só, caiu do mês 5 para o mês 6 e se manteve mais ou menos estável. Então, eu vejo que o meu provisionamento no período caiu 8%. Ele está verde mesmo, está negativo, é porque provisionamento quanto menor, quanto mais negativo, quanto cair mais, melhor. Então, minha carteira de crédito cresceu quase 5%, meu provisionamento caiu 8%. Eu tenho uma outra forma aqui, que é exibir comparativo, onde eu posso marcar aqui operações de crédito, e posso marcar também provisionamento, coloco exibir área e vejo que a parte marrom é a minha área ocupada de operações de crédito. É um crescimento aqui contínuo. E a minha linha azul é o meu provisionamento. Percebam que a área ocupada do provisionamento, ele segue mais ou menos o ritmo da carteira de crédito. Então, está muito tranquilo aqui a parte de crescimento da carteira e provisionamento. Outra avaliação importante a gente fazer é a inadimplência. Eu já vi que a minha carteira ela está crescendo, no período ela cresceu. Eu vi que o meu provisionamento caiu, ou seja, o risco da minha carteira está menor. Agora, como é que está a minha inadimplência de curto prazo? Saldo INAD 15. Ou melhor, vamos ver o índice de inadimplência. Está aqui embaixo, cliquei nele. Opa, a minha inadimplência, ela cresceu. Ela cresceu percentualmente, ela cresceu 22%. Ela vem crescendo em média 10% ao mês. Lembrando que 10% em cima do índice do ponto de partida, que é do mês 4. Então, o crescimento percentual não quer dizer uma inadimplência alta, quer dizer uma tendência. Então, eu tenho aqui minha inadimplência saindo de 0,01 para 0,02. Isso ainda não impacta no provisionamento. Provavelmente, essa inadimplência ela só é de curto prazo. Ainda, nós estamos falando de índice de inadimplência 15 dias. INAD 15 parcela. O que está vencido até 15 dias. Mas é um ponto preocupante de análise para a gente. Vamos olhar aqui o saldo. Vamos ver, isso aqui é índice. O que representa em valor? Saldo inadimplente. Eu tenho R$ 3.500 fechando o mês 7 de saldo de parcelas em atraso até 15 dias. Isso representa um crescimento de 28,51% no período. Nos últimos 3 meses eu venho crescendo em média 12%. Isso é um ponto de alerta. Quem é o meu maior devedor? Eu consigo ver aqui em exibir participação por associado. Eu consigo ver, aqui está tudo Carlos, porque a base é teste. Mas aqui, Carlos, o meu maior devedor, o meu maior inadimplente até 15 dias, o segundo, o terceiro, o quarto, e por aí vai. Ou seja, numa única tela, nesse painel, a ideia nossa é que a cooperativa consiga explorar todos os riscos que ela eventualmente pode estar correndo aqui. Eu tenho aqui que chamar a atenção de mais um item que eu acho muito interessante, que é o seguinte: concentração da carteira, saldo 20 maiores devedores. Eu percebo que no período a minha concentração está aumentando. Olha só, pessoal, eu queria fazer fazer um link aqui com o que a gente já viu. A minha carteira está crescendo, quase 5% no período. A minha inadimplência está aumentando. A gente viu que o índice aqui está aumentando. Eu vi também que a minha concentração, a minha liberação de operação de crédito está caindo. Eu estou liberando menos crédito. E eu estou percebendo que a minha concentração está aumentando. Olha só. Minha concentração ela aumentou nos últimos 2 meses. Ela teve uma pequena queda aqui em maio, mas ela aumentou junho, aumentou julho, e no período aumentou quase 4%, 3,64%. Então, eu estou emprestando menos e está ficando cada vez mais concentrado o dinheiro. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que buscar novos associados, buscar novos créditos, para quem não toma, para quem toma pouco, para eu não concentrar o dinheiro na mão desse pessoal. Carlos, eu quero ver essa concentração por PA.
Eu posso vir aqui em exibir evolução analítica, saldo dos 20 maiores devedores, eu vejo por PA, coloquei linha, e eu percebo o seguinte, exatamente o PA1, que está tendo uma queda nas operações de crédito, lembra? Eu tenho aqui, olha, eu tenho ele com uma pequena tendência de alta na concentração. Eu tenho o PA3 também saindo aqui, aparecendo aqui no índice de concentração, mas o PA3 parece que ele era, PA3 parece que ele era 0 em operações de crédito. Está vendo aqui, ó, maio, ele começou a operar agora. Então, é natural ele ter essa concentração inicial. Então, aqui também eu consigo ver qual PA que eu estou tendo maior concentração. É outro ponto importante de análise. Bom, para finalizar, nas operações de crédito liberadas que a gente avaliou no período, eu preciso saber o que é rural. A participação do rural e, especificamente, a participação dos repasses, crédito rural liberado repassado. Isso mesmo, navega controla isso separado. Então, eu tive aqui liberação de rural no período. A notícia boa, uma participação muito pequena, basicamente no mês de junho, mês 6, e de recurso próprio, não foi nada, então foi tudo de repasse. Então eu quero fazer uma avaliação do que eu tive liberado, operações de crédito liberadas, e o que disso foi rural. Então vem aqui exibir participação a comparativa, eu vou escolher aqui, ó, operações de crédito liberadas, olha aqui, ó, operações de crédito liberadas, e vou querer também operações de crédito rural repassadas liberadas. Vamos colocar coluna, vai ficar melhor. A participação do rural, ela é muito pequena. Eu tive 22 mil em maio, desses 22 mil, apenas 700 reais foi de rural. O maior impacto foi junho, que eu tive 23 mil liberados, sendo desses 1.500 de rural. Isso não dá nem 10%. E no mês de julho, mês 7, eu não tive nada. Então, o impacto do rural aqui foi pequeno. Então, é outra notícia interessante, porque o repasse, rural repasse, que é um recurso que normalmente a cooperativa não ganha em cima, normalmente ela não ganha, ele não teve tanta influência no que houve de liberações no mês. Gente, assim nós finalizamos uma sugestão de análise de carteira. Essa sugestão é para uma análise mensal, acho que é o mínimo que a cooperativa deve discutir numa reunião de diretoria, reunião de conselho, talvez reunião gerencial, porque tudo que isso aqui está apresentado a gente pode exibir por unidade, pode exibir por gerente, pode exibir por regional. Regional é quando a cooperativa dentro do Navega divide uma quantidade X de PAs para um superintendente e uma quantidade X de PAs para um outro superintendente, uma outra diretoria. Então, a gente pode dividir os PAs por regional. Então, fica aqui a sugestão para vocês para explorarem. Depois nós vamos fazer essa mesma análise de carteira numa análise semestral, aí já engloba outras contas. Se eu quiser salvar essas consultas que eu fiz aqui no Navega, para eu sempre acessar, sem precisar ficar buscando uma a uma, é só vir aqui em salvar em favoritos e dar um nome para essa conta. Por exemplo, análise de carteira, análise mensal de carteira, de operações de crédito. Opa, isso aqui é toda vez que não atualizo o Navega, minha base de teste é assim mesmo, de crédito. E compartilhar ou não, quando eu não compartilho só o meu usuário vai ver, quando eu compartilho qualquer usuário vai poder abrir essa consulta. Eu vou confirmar e eu criei essa consulta em favoritos. Então, quando eu entrar aqui de novo, eu vou limpar todas essas contas, vou fechar e vou vir aqui de novo, olha, evolução de contas gerenciais. O Navega me traz pré-definido algumas contas, mas eu quero pegar uma conta favorita. Olha aqui, ó, análise mensal da carteira de crédito. Confirmei. Olha aqui, já estão todas as minhas contas aqui para eu fazer minha análise. Aí ele me traz sempre os últimos 12 meses, quando está pré-definido, é só mudar aqui para 3 e facilita a minha análise. E aí está pronto para a gente trabalhar. Qualquer dúvida é só acionar nosso suporte. Bom trabalho a todos.